Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 3 de maio, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 30 ao capítulo 32, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Celebração da Páscoa, né? Foi uma das primeiras coisas que o rei Ezequias fez ao restabelecer o culto ao Senhor. Ontem nós vimos isso, né? Ele colocou em ordem todas as coisas e agora é o momento de levar o povo a celebrar a Páscoa, uma das festas mais importantes para o judeu e que Deus determinou que fosse por estatuto perpétuo. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escreveu também carta a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo devido, porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Bezerba até Dan, para que viesse celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e os dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Em algumas versões está Jacó, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como os vossos pais, como vossos irmãos que prevaricaram contra o Senhor Deus dos seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estás vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como os vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativo e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, é compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, de Manassés, de Zebulon, porém riram-se e zombaram-se deles. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também de Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhe um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmo no segundo mês, segundo a grande congregação. Dispuseram-se tirar os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares de incenso e lançaram no vale de Cedron. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes, os levitas, se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-os das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar o cordeiro da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão de povo, muitos de Efraim e Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinha purificado
purificado. E contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porque Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, que perdoa todo aquele que se dispôs de coração a buscar ao Senhor, o Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel, que se achavam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvavam ao Senhor de dia e de noite, com instrumentos que tocavam fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todo levita, que se revelaram de bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por 7 dias ofertas das festas e trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, o Deus dos seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias e, de fato, o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos, 7.000 ovelhas para sacrifício, e os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, toda a congregação de todos os que vieram a Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde o dia de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas, levantaram-se para abençoar o povo, e sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus nos céus. Que coisa linda, não é? 31, acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram da cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altos altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo foi destruído. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a sua casa, né? Para a cidade deles. Estabeleceu Ezequias turno dos sacerdotes e dos levitas, turnos após turno, segundo o seu mistério, sacerdotes para os holocaustos, oferta pacífica, a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para o da manhã, o da tarde, para o dos sábados, a festa da lua, festas fixas, como está escrito na lei do Senhor, né? Que foi dada a Moisés, está em Números 28. Além disso, ordenou o povo, os moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devido aos sacerdotes e aos levitas, para que eles pudessem exclusivamente se dedicar à lei do Senhor, como Moisés assim o tinha já determinado lá, né? E Davi também, né, fez isso, separou-os para isso. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias dos cereais, do vinho, do azeite, do mel, né? Que coisa mais maravilhosa. Trouxeram dízimo de tudo. Trouxeram em abundância, conforme estava determinado por Moisés, né? Lá em Números 18, 21. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo de vaca, de ovelha, das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, fizeram montões e montões, né? Então, você percebe aqui que quando o coração do rei está disposto a Deus, ele leva o povo a estar na mesma sintonia, né? E o rei Ezequias, ele fez isso com o povo de Judá. E aí nós vamos ver que vindo
Pois Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões de coisas, né, bendizeram ao Senhor e ao povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes os levitas a respeito daqueles montão. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, tenho comidos e temos fartado delas, e ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que tem sobrado. Olha só, alimentava os levitas, os sacerdotes, e ainda sobrava, né? Tinha assim abundância. Então ordenou Ezequias que se preparasse depósitos na casa do Senhor, e uma vez preparado, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos, né? E tudo ficava guardado ali, né? Colocou-se o rei Ezequias por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Ima, guardava a porta oriental e estava encarregado das ofertas voluntárias que traziam ao Senhor para distribuir as ofertas e as coisas santíssimas, né? Então era tudo ali muito organizado, tinha registro, né? O texto fala no versículo 17 que quanto aos registros dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, os levitas de 20 anos para cima foi feito segundo o seu cargo, seus turnos, foi registrada as crianças, mulheres, filhos, filhas, grande multidão, porque com fidelidade houveram santidade com as coisas sagradas, né? E fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e no mandamento, para buscar a Deus de todo o coração, e Deus o fez prosperar, né? E nós vamos ver que Ezequias se prepara para resistir a Senaqueribe. E aqui nós vamos ter umas experiências mais extraordinárias que eu acho do ministério, né, desse rei extraordinário. Depois dessas coisas, desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou na cidade, né? E aí nós vamos ver que Senaqueribe, ele era petulante, né? Então, nós vamos ver que ele vai afrontar a Ezequias, mas pensando ele que estava afrontando Ezequias, ele afrontou o próprio Deus, né? Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: eis que confiai vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém, né? Então ele dizia, né? Eu invadi tudo enquanto que é cidade aí, e os Deus dele é diferente do de vocês? Vocês estão confiando demais, não é? Então nós vamos ver diversas são as afrontas, né? E o Senhor vai enviar um anjo, tá lá no versículo 21 do capítulo 32, né? Que eles vão orar, né? Vão clamar em voz alta, e nós vamos ver que Deus enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes, no arraial do rei da Síria. Este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado em casa, na casa do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, que deu paz por todos os lados. Muito traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido
à vista de todas as nações. Aqui nós temos muito rapidamente contando esse episódio, mas você pode ver com maior detalhe lá em 2 Reis 19, né? 19 do 35 ao 37, ali você vai ver com maior explicação em 2 Reis esse episódio aqui de Senaqueribe. E você vai ver menção ainda disso, né? Lá em Isaías 37, porque nós estamos falando aqui da época do profeta Isaías. Então, lá em Isaías 37, nós vamos ver a respeito disso, né? E logo em seguida vai falar sobre a doença de Ezequias, né? Que nós podemos ver que ele vai orar a Deus, né? Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor e lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou. Então Deus deu mais tempo de vida a ele, só que esse tempo de vida, você vai ver lá em 2 Reis, né, que ele não soube aproveitar, o coração dele se enalteceu com o favor de Deus, né, e aí nós vamos ver que Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra ele nos seus dias, nos dias de Ezequias. Ele teve riqueza, glória em grande abundância, proveu da tesouraria prata, ouro, pedras preciosas, proveu os armazéns, as colheitas de cereais, o vinho, o azeite, edificou cidade, possuiu ovelhas, vacas em abundância. Deus lhe deu numerosa possessão. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para informarem dos prodígios que dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que estava no seu coração. Então você pode ver maiores detalhes, como eu já falei, da história do rei Ezequias, desse momento de Senaqueribe, da doença dele, né, do coração dele que se exaltou, mas graças a Deus que se arrependeu, né? Mas tudo isso você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 19, capítulo 20, você vai ver também em Isaías ali 38, 37, 38, você vai poder conhecer um pouco mais. Deixa eu orar por você, Deus, nessa manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.